Olá pessoal, aqui é o professor Kleber, bem-vindo a mais uma videoaula, né? Vamos tratar agora aqui sobre função do primeiro grau, a função polinomial de grau 1, né? Então a função de uma maneira genérica ela é definida como sendo f de x mais b, aonde a e b são números reais, quaisquer, só que o problema aqui é que o a pode ser qualquer valor, menos zero. Porque se o a for zero, essa função deixa de ser função do primeiro grau e ela vai ser apenas uma constante, ó. Então, toda vez que você olhar para a função, sei lá, constante, como assim? Eu vou ter y igual a 3, né? Então, para qualquer valor que você pegar, né, em x, no plano cartesiano, você vai ter um valor de y igual a 3. Sempre assim. Tranquilo? Aí a gente vai trabalhar um exemplo, né, que eu costumo chamar de exemplo clássico, que é você pegar algo do seu cotidiano, né, do seu dia a dia, e transformar, né, e converter isso para uma linguagem de função. Então vamos dizer o seguinte, né? Vamos dizer que você ganhou na Mega Sena e que você deseja ir da sua cidade, onde você mora, para outra cidade de táxi, né? Agora você tem dinheiro, você pode fazer muito isso. Aí vai de acordo com a logística de cada um, né? E aí é o seguinte, a corrida de táxi, ela tem um valor que é um custo fixo, né? E um valor por quilômetro rodado. Então eu quero saber, eu vou andar, sei lá, 20 quilômetros, né, da minha cidade para outra 20 ou 30 quilômetros. Quero saber quanto é que vai dar o valor, no caso, da minha corrida. Então eu vou dizer o seguinte, se a gente entrar no táxi, né, independente, a gente vai pagar um valor fixo. Entrou no táxi, então esse custo fixo aí, para facilitar nossa conta, então o custo fixo será de R$5, né? Entrou no carro, você vai pagar R$5. O valor do quilômetro rodado, aí varia, né? Vou botar aqui km rodado, vai ser de R$1, né? Rodou 1 quilômetro, você vai pagar R$1. Alguma dúvida até aí? Aí vamos pensar o seguinte. Eu tenho o km rodado, eu tenho, vou chamar aqui de custo fixo, né? E eu tenho o total. No caso aqui, é o valor que eu vou pagar por cada quilômetro rodado. Então, se eu andar 2 quilômetros, né? Se eu andar 2 quilômetros, quanto é que eu vou pagar? Eu vou pagar R$2, não é isso? Mais 5, que é fixo, que vai dar um total de R$7. Né? Então, se eu for lhe dizer na quilometragem, eu vou lhe dizer o valor. Aqui é 5 para todo mundo, né? Que eu pensar aqui vai ser sempre 5. Se eu andar 3 km, qual o valor que eu vou pagar? Vai ser R$3 mais 5, que vai dar 8. Se eu andar 5 km, né? Eu vou pagar 5 mais 5, que vai dar R$10. Né? Então esse é meu valor, né? A proporção, o que a gente percebe? A proporção que eu vou aumentando a minha quilometragem, né? Eu vou pagando um valor maior. A proporção é claro que eu for diminuindo, eu vou pagando um valor menor. Então como é que eu posso escrever essa função em sentido dessa daqui? Então se você parar para analisar, esse x aqui é minha parte variável do problema, que seria meu quilômetro rodado. Então, eu teria uma equação desse tipo. R$1, é isso? Igual a R$1, vezes 1 km rodado, não é isso? Mais 5. Então, quem está variando aqui é justamente esse km, né? Essa função é a mesma coisa que eu escrevi um y ou um f de x de 1x
mais 5, né? Porque o 1 seria justamente meus dois números reais, claro, mas o x é a parte que vai variando, né? A proporção que você vai aumentando esse valor de x, automaticamente se aumenta o valor a ser pago, né? Então perceba que ele vai variando de acordo com o tempo, com os valores que vamos aí atribuindo ou não referente à função. Tranquilo? Então aí vai depender muito da sua função. Então a função genérica aqui, ela ficaria assim, né? Então se eu mudar o valor dessa bandeira aqui, ó, desse quilômetro rodado, o valor da bandeira, a função também muda, né? Aqui foram valores aqui que eu atribuí, né? Como sendo um custo fixo, que eu chamei depois de CF aqui, de R$5, o valor do quilômetro rodado, para facilitar nossa conta, de R$1, né? Mas se você mudar, dizer que ali é 50 centavos, aqui vai ser 0,5 vezes o quilômetro rodado, mais o valor, né, do custo fixo, né? Se eu também diminuir e aumentar o custo fixo, eles também mudam, né? Então é mais ou menos assim que é feito a bandeiragem aí, né? A bandeirada de uma corrida de táxi. Pronto. Vamos agora fazer o gráfico, né? Aprender a calcular essas funções e fazer o gráfico. Eu geralmente, quando eu começo a fazer assim, eu atribuo dois valores. Então, eu separo assim, né? Atribuir valores a x e a y. Vocês podem pegar aí, senhores, né? Os valores que vocês quiserem, o resultado vai ser o mesmo. O gráfico só vai aumentar ou diminuir um pouquinho. Eu trabalho com clássico, eu trabalho com número negativo, então 1, 0 e 1. Tranquilo? Esses são os valores que eu estou atribuindo a x. Quando o x é menos 1, eu vou chegar aqui na função, vou substituir. Lembra que a gente fez? Então, eu vou calcular o f, ó, vou botar aqui, o f de menos 1. Quanto é o f de menos 1? Vai ser 2 vezes menos 1 mais 1. 2 vezes menos 1 vai ser menos 2 mais 1. Que aí vai dar quanto? Menos 1. Então, quando o x é menos 1, y também é menos 1. Já tem o meu primeiro par ordenado, ó. Menos 1 e menos 1. Quando o x for 0, aí eu vou calcular o f de 0. Vai ser 2 vezes 0 mais 1. 2 vezes 0, 0. Mais 1 é igual a 1. Quando for 0, y é 1. E quando o x for 1, eu vou calcular o f de 1. Então vai ficar 2 vezes 1 mais 1. Né? Aqui é o valor que eu estou substituindo, né? A nossa função genérica é essa aqui. Então vai ficar 2 mais 1, que dá 3. Então quando x é 1, y é 3. E aí eu vou fazer meu par ordenado. Vou pegar aqui meu escalímetro, né? Fazer a reta aqui. Então aqui no plano cartesiano aqui são os valores de x, aqui é o de x, aqui é y, é isso? À direita positivo, subindo positivo, descendo negativo, à esquerda negativo. Então vou marcar aqui os pontos, né? 1, 2 e 3. Menos 1, menos 2, menos 3. 1, 2 e 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Vamos marcar agora o par ordenado, ó. Menos 1 e menos 1. Menos 1 para x, menos 1 para y. A gente faz o pontilhado. Então, a par ordenada aqui, ó. Menos 1 e menos 1 tá aqui, né? 0 e 1. 0 e 1 tá aqui, né? 0 para x e 1 para y. Então, toda vez que x é 0, ela toca em y, tá vendo? Tocou em y, x é 0. Tocou em x, quem é 0? Y.
Agora eu estou coordenado aqui 1 para x, não é isso? Traça já aqui uma paralela, ó, até chegar no ponto y. Que aí também vou tracejar outra paralela. Fazer aqui, ó. E aí eu tracejo aqui, ó, outra paralela. A interseção entre elas, que vai ser justamente meu par ordenado. E aí é só ligar os pontos, para que a gente tenha, né? Tranquilo? Só que para eu fazer uma equação do primeiro grau, eu não necessariamente preciso atribuir esses 3 valores. Eu só preciso de 2 pontos, né? Então eu posso atribuir um valor para x e achar y. O mais comum mesmo é a gente dizer que y é zero. Por quê? Porque toda vez que ela toca em x, é chamado de zero da função, né? Então aqui, ó, eu vou igualar essa função, né? Eu vou dizer que meu y aqui é zero para eu achar o valor de quem? De x. Então eu vou ter menos 3x mais 2 igual a zero. Então perceba que eu estou dizendo que y é zero. Se y é zero, eu vou achar o valor de x. Então vai ficar menos 3x igual a menos 2. Professor, se eu quiser fazer do outro jeito, tem problema? Não, não tem problema nenhum. Só que aqui a gente já está calculando da maneira correta como é que se faz a função do primeiro grau. E lá está errado? Não está errado, eu estou atribuindo valores. Então, se ele chegasse e pedisse para eu calcular o zero da função, eu ia ter um pouco mais de trabalho. Aqui é mais rápido, certo? Então, aqui eu multiplico a função por menos 1, porque não pode estar negativo aqui. E aí, quando eu multiplico toda a função por menos 1, ela muda o sinal, né? Então, eu vou ter 3x igual a 2, todo mundo. Então, x é igual a 2 terços. Achei o valor do ponto aqui, ó. X igual a 2 terços. Então, x igual a 2 terços. Vou dizer que está mais ou menos aqui o valor 2 terços. E aí, como é que eu faço o gráfico? O A, aqui no caso, é a coordenada positiva ou negativa? Negativa. Então, toda vez que A, né, ele for um número menor do que zero, essa função ela é decrescente. Quando A for maior do que zero, ela é uma função crescente. Então, decrescente, ela vem da parte, né, isso maior e vai para a parte o que? Menor. Então, ela vai decrescendo. Então, se você parar para analisar, para qualquer valor de x que você pegar aqui, ó, dentro dessa parte aqui, ó, de linha vermelha, que eu vou colocar aqui, você vai ter um y aqui positivo. Tá vendo? É isso que diz a função. Você vai ter um y positivo. Quando ela chega embaixo, ó, nessa parte aqui, ó, que ela passa para depois da raiz, para qualquer valor de x que você continuar pegando aqui, o seu y será positivo ou negativo? Negativo, tá vendo? Então, a função, ela é positiva de quem? De menos infinito até 2 terços. E ela é negativa, ó, ela é positiva aqui e negativa aqui. Quem me diz isso? O y, né? Então, a y se diz se a função é positiva ou negativa, né? Para qualquer valor que você pegar. Aqui a mesma situação, né? Um outro exemplo aí com a mesma situação. Então, eu vou dizer o quê? Que 4x igual a zero. Então, x é igual a zero. Quem são as coordenadas desse ponto? Y igual a zero, x igual a quem? A zero. Vamos lá, fazer o gráfico dessa função. Y igual a zero, x igual a zero. Então, ela está me dizendo que é na origem. E na origem é para cima ou para baixo o gráfico?
é decrescente ou crescente? Crescente porque o A aqui é um valor maior do que o quê? Do que zero. Então A positiva ela é crescente, ó. Ela faz isso, passa pela origem. E aí você já visualiza. Nesse caso, ela é negativa à esquerda e positiva à direita, porque para qualquer valor que você pegar aqui, ó, você vai ter um y o que, senhores? Positivo. Para qualquer valor que você pegar em x, você vai ter um y o que? Negativo. Tranquilo? Vamos a mais um exemplo. Mesma situação. Eu vou igualar y a zero. X mais 3 igual a zero. Então, x é igual a menos 3, né? Muda a operação. A operação inversa da multiplicação é divisão e da adição é subtração. Assim como subtração é adição. Então, já sei que ela toca no ponto x igual a quem? Menos 3. Vou fazer meu gráfico aqui. E aí eu já vou perguntando enquanto eu estou fazendo. Essa função ela é crescente ou decrescente? Ela é crescente. Por que crescente? Porque o A aqui vale 1, não é isso? Então A é positivo. Se A é positivo, a função ela é crescente. Então ela vai tocar aqui, vou dizer que aqui é nosso ponto menos 3. Né? Ponto menos 3 aqui. Fazendo o gráfico. E aí ela faz isso. Né? A função crescente, ela vem de menos infinito até mais infinito. Tranquilo? Com isso daí a gente finaliza, né, a nossa aula. Espero que todos tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.